Olá, pessoal! Estou aqui no nosso cantinho novamente para a gente conversar um pouquinho e eu queria trazer uma reflexão para vocês. Eu falo que eu sou uma apaixonada pelo ser humano, né? E eu sempre quis trabalhar na área da saúde e o meu grande sonho, né? Quando eu tinha 18 anos, antes até, né? Porque eu sempre estava correndo, tentando ajudar onde fosse necessário. E a proximidade com a família da minha mãe, que era lituana, e a forma que eles cuidavam da saúde, né? E sendo que vindo de lá, que não tinham muitos recursos, isso eu estou falando logo depois da Primeira Guerra, né? Alguns anos depois, já em 1930. Mas vivendo uma vida que até eu, jovem, né, ia muito para a farmácia, ia pincelar a garganta com determinadas substâncias que eram mais naturais e não tinha medicação. Eu fui fazer medicina, não entrei, óbvio, depois meu pai morreu e eu já trabalhava como modelo e aí eu vi, gente, ou eu ganhava dinheiro, eu ia fazer medicina e eu sem ganhar dinheiro não poderia fazer medicina e também não teria tempo para fazer, então esquece. E eu fui buscar a psicologia. Todo mundo diz que a psicologia é quem não entrou na medicina ou que é uma pessoa frustrada. Eu não acho, não. Eu busco sempre como arqueóloga. Eu falo que eu sou uma grande arqueóloga, né, que gosta de buscar dentro as coisas e eu falo que a arqueologia da mente é fantástica, né? E passaram-se muitos anos, na minha história vocês já devem ter visto aí, eu basicamente sou filha de mãe lituana e de pai libanês, eles usavam, né, meu pai, imagina, teria 120 anos agora, ele faleceu quando eu tinha 18, então faz muito tempo, e a minha mãe faleceu há 3 anos com 96 anos. E basicamente a minha vida foi essa, né, usando produtos naturais, vendo que a minha mãe usava de beleza da cozinha, então para mim produtos que eram alimentos também eram usados para nutrir a pele, e eu via ela se cuidando assim, e o meu pai com os perfumes trancados, né, que eram óleos essenciais que ele trazia do Líbano. Bom, trabalhei em droga-dependência, fui psicóloga clínica, fiz psicanálise, atendi na área de droga-dependência, depressão e síndrome do pânico, fui buscar conhecimento na área de estresse, depressão, síndrome do pânico. Inclusive eu tive muito, porque eu tenho 3 filhas, uma de 41, uma de 35 e um de 34, e tive os dois últimos em 10 meses, e o último nasceu de 6 meses, e 2 filhos de Dio, a primeira e o último, mas lembrem que os Dios há 40 e poucos anos atrás. Mas eu tive algumas coisas que a gente fala hoje, né, que é uma depressão pós-parto. E basicamente eu fui conhecendo os óleos essenciais desde os meus 18 anos, com a minha primeira filha, depois a segunda, depois a terceira, me queimei, bom, uma série de coisas, e aí fui estudando. Mas eu trabalhava na área médica, né, e trabalhava como psicóloga clínica. E uma das coisas que a gente sempre estuda, e eu estudei com uma pessoa que foi um médico, que foi um grande mentor para mim, e a gente trabalhando na área de alcoolismo, e principalmente um trabalho que eu fiz com mulheres alcoólicas, que na verdade elas buscavam o alcoolismo por uma questão de relaxar em momentos que elas estavam muito estressadas, e o meu trabalho foi, se nós tivéssemos uma atuação mais na área preventiva, no que a gente chama de fase prodrômica, ou seja, se você tivesse uma boa anamnese, talvez você identificasse uma série de causas e alguns pequenos atos ou alguns pequenos transtornos que estariam levando por uma questão de estresse negativo, com um transtorno de ansiedade, com uma depressão, a beber. Então, eu tive uma escola muito boa nesse sentido. E chegou uma hora que eu fui buscar outras coisas e querendo entender, dentro da área de droga-dependência, a gente sempre fala que aquela pessoa que infelizmente tem esse acting out, ela é o bode expiatório da família. Então, assim, ela é a pessoa que recebe como se fosse um saco de lixo, e ela recebe todas
as angústias da família inteira e ela é receptora disso e mantém a família em ordem. Assim como eu não gosto de trabalhar com criança, porque é a mesma coisa de adictos, né? A criança, ela é resultado do meio ambiente que ela vive, da dinâmica que ela vive. Então, assim, quando você vai trabalhar com uma criança, na verdade, você tem que fazer uma terapia familiar, assim como na área de adicção, de droga dependência, alcoolismo, você tem que trabalhar com a família. E quando aquela pessoa, criança ou o adicto, começa a melhorar, os familiares todos, eles têm que resolver. Eles têm que se resolver, porque não vai existir mais aquele bode expiatório. Ai, a minha vida não dá certo, meu casamento não dá certo, aquilo não dá certo por causa desse meu filho ou dessa criança, ele é agitado, ele tem isso, tem aquilo. Então, eu pessoalmente nunca quis trabalhar com criança, porque eu vejo, não é culpa, não estou dizendo que ninguém tem culpa, nem a família, nem os pais, nem mãe, nada, mas é a dinâmica e acontece. E aí eu vim para a aromaterapia, né, que já era a minha vida há muito tempo, eu utilizei com esses pacientes, utilizava em hospital dia, mas eu falei, eu quero trabalhar com saúde. E o meu grande barato, eu falo que na verdade eu sou uma grande contadora de histórias e eu sei que eu sou uma boa professora porque eu quero levar muita informação, não só para os profissionais, mas para as pessoas que a gente atende e verificar. E eu sempre, uma coisa que passa pela minha cabeça é assim, por que que esses sintomas, eles estão acontecendo? Então vamos procurar ver o que que é esse modus vivendi, né? Qual é a dinâmica dessa pessoa dentro da família, dentro do seu trabalho, porque todos nós somos seres biopsicossocial, econômico, amoroso, tudo. Né? Eu falo que nós somos uma pizza cortada num monte de pedaços e cada pedacinho da pizza, ele é um aspecto da nossa vida. Então, a gente tem que olhar todos esses aspectos. E eu sempre usei a aromaterapia, claro que ela é uma supressora de sintomas, então se eu tô com uma acne, eu vou usar uma melaleuca. Se eu tô com uma onicomicose, eu vou usar uma melaleuca, ou um cravo, ou um tomilho diluídos. Se eu tô com uma infecção urinária, eu vou usar uma melaleuca. Se eu tô com enxaqueca, eu vou usar uma hortelã-pimenta. Tá, tudo isso, os óleos essenciais possuem a sua química e fazem supressão de sintomas. Ok. Mas é só a supressão de sintomas que a aromaterapia faz? Não, gente. A aromaterapia, ela tem que ser, para mim, tá? Eu tô falando, essa é a minha verdade. Ela tem que ser uma facilitadora para nós, junto a nós mesmos ou aos nossos interagentes, ela ser a facilitadora para a gente entender junto a essa pessoa o que está acontecendo, quais são as causas. E aí, eu dentro da anamnese, a gente busca tudo isso. Então, a gente sempre vai ter a queixa principal, né, que é a queixa que a pessoa, esse interagente, traz. Depois tem as outras queixas secundárias que vão vir, eu tenho enxaqueca, mas eu não durmo, então sempre tem uma série de sintomatologias. Mas e aí? Quais são essas causas, né? Então eu falo que dentro da anamnese você identifica, quase caí. Você identifica uma série de coisas e basicamente, depois de identificar, você vai fazer o diagnóstico, você vai procurar conhecer os óleos essenciais e você vai saber o que prescrever. Mas tem uma coisa a mais. Eu tenho visto a aromaterapia hoje, os óleos essenciais, serem simplesmente supressores de sintoma. E isso está me incomodando um pouco. Porque eu acho assim, nós temos que buscar para a nossa vida qual é a nossa responsabilidade em tudo isso. E junto ao paciente, é claro que a gente não vai fazer selvageria, mas o que está acontecendo para eu estar tendo todos esses sintomas? O que eu estou fazendo? O que eu tenho feito com a minha vida? De que forma eu me alimento, de que forma eu me exercito, de que forma eu penso, quais são as crenças, quais são os valores que me regem para eu estar tendo todo esse estilo de vida. E tentar entender qual é a culpa, qual é a crença, qual é o valor, o que está acontecendo, que podem ser crenças limitantes e que podem estar levando essa pessoa
a esse determinado estado. Porque eu falo que a pessoa não é depressiva, a pessoa não é ansiosa, ela está. Então, assim, com tudo isso, o que fica muito aqui para mim, que eu gostaria bastante, é que quem está entrando agora para a aromaterapia, e mesmo pessoas que se formaram há muito tempo, o que a aromaterapia pode fazer? O que nós, como profissionais, podemos fazer junto àquela pessoa, junto àquele interagente, para ajudá-lo a identificar e trazermos informações. Tem que fazer uma atividade física. Mas eu não tenho dinheiro. Mas você pode andar. Você pode começar andando 1 minuto por dia, 2 minutos. E no final de 3, 4 meses, você pode estar andando 30 minutos. Fazer dieta é muito fácil. É muito difícil. Fazer dieta é muito difícil, mas mudar os nossos hábitos alimentares requer um esforço. Então, assim, da mesma forma que quem fez curso comigo, que eu escrevo no prefácio, né, a busca da bala mágica, eu tenho visto a busca por gotas mágicas. E eu queria trabalhar aqui com vocês, né, quem acompanha a Baissâmia, quem acompanha no YouTube, quem acompanha as redes sociais da Baissâmia, da Sâmia Maluf, o que a gente pode estar repensando? Qual é a nossa responsabilidade junto a tudo aquilo que nós estamos sentindo, as nossas dores físicas e mentais? E com isso, utilizar a aromaterapia para realmente ir em busca de um estilo de vida saudável, uma qualidade de vida, mas que junto aos olhos também vai depender de atitudes nossas. Então eu queria deixar esse recado, e é uma coisa que para mim ficou muito forte. Porque que eu mudei de área há 20 e poucos anos atrás e criei a Baissâmia e fui trazer aqui para o Brasil essa forma que eu me identificava muito, e que hoje eu quero voltar a trazer esse lembrete para todo mundo. Então fica aí esse vídeo. Eu sei que caiu, fez um monte de coisa, mas eu espero que tenha sido legal para vocês ouvirem um pouquinho dessas minhas reflexões, e que para vocês que ela sirva um pouquinho. Então, um beijo grande, até a próxima vez. Tchau!